O Alex foi no podcast do Futuri e lá ele falou sobre a possibilidade de talvez não existir uma identidade do futebol brasileiro, porque o Brasil é grande demais, é um país de dimensão continental e é uma ideia que eu tenho também. Então se liga no que o Alex falou no podcast do Futuri. A escola brasileira, o futebol que se joga no Rio Grande é diferente do futebol que se joga no Rio de Janeiro, é diferente do futebol que se joga no Nordeste. Vamos colocar aí os principais estados do Nordeste, Bahia, Ceará e Pernambuco, talvez eles entre si não joguem de maneira semelhante. Estão ali na mesma região do país, mas jogam de maneira diferente. Porque o futebol brasileiro, ou talvez o futebol sul-americano, ele era um jogo de resolução de problemas. Como eu faço para sair da direita para a esquerda? Tem uma fala do Guardiola que, para mim, resume o futebol brasileiro. A frase é do Guardiola, mas, para mim, ela resume o futebol brasileiro. Ele está dando uma entrevista, não lembro para quem, falando a respeito do jogo de posições. E ele fala, se o time adversário está sobrando um jogador, está sobrando um jogador nosso. Aonde está esse jogador? Não sei, a bola tem que chegar nele. E, normalmente, o futebol de rua, o futebol da pelada, futebol da praia, ele se resolvia assim. Então, assim, a escola brasileira é a do seu Enio Andrade ou a escola brasileira é a do seu Tele Santana? E nós estamos falando do seu Enio do Sul e do Tele de Minas. A escola do futebol brasileiro é do seu Oswaldo Brandão ou do Aimoré Moreira? A escola do futebol brasileiro é do Scolari ou do Luxemburgo? Não dá para a gente saber. Porque sempre foi uma mistura, só que o grande, para mim, e depois eu joguei na Europa e via isso, o jogador brasileiro resolve o problema. Cara, o brasileiro e o sul-americano, quantas vezes a gente não viu um jogo e falou assim, caramba, como é que esse cara fez isso? Nós vamos ficar horas discutindo e não vamos achar tal da escola brasileira, porque num país continental como o nosso, e de gente que pensa e tem ideias maravilhosas sobre o jogo, aparece aquilo que eu acabei de dizer. Alguém vai dar solução para aquilo ali. Num dado momento vai aparecer uma solução. Dada por quem? Pelo próprio atleta que está dentro do campo. O treinador, em qualquer geração, desde os primeiros lá atrás até esses do momento, eles dão ideia de comportamentos. Eles incentivam comportamentos. Eu quero um time que marque muito, então a gente treina para marcar muito. Eu quero um time que, ao perder a bola, pressione já. Ele te dá esses comportamentos no treino, mas as soluções, elas pertencem aos atletas. Essa, para mim, é o principal da escola brasileira. A busca pela identidade do futebol brasileiro, essa ideia de DNA único do nosso futebol, ela é uma utopia, porque o Brasil, um país de dimensões continentais, com a cultura miscigenada que a gente tem, heterogêneo, é muito difícil que você consiga reunir em uma única ideia de jogo a ideia que representa todo um país. Inclusive, se surgisse essa ideia de fato, se ela fosse posta em prática, ela provavelmente já nasceria opressora, porque ela representaria uma fatia do futebol brasileiro, algo que seria relacionado a um lugar específico e não ao Brasil inteiro, esse país de dimensão continental. Então eu concordo muito com o Alex. Tem um texto no Twitter, inclusive meu, onde eu disserto um pouco mais sobre isso, beleza? Então, Alex, concordo muito com você.